Carla Zambelli Salgado de Oliveira. Uma das parlamentares mais atuantes no bolsonarismo, Carla Zambelli, sempre aderiu às narrativas criadas pelo presidente da República para atacar as instituições brasileiras sem a apresentação de qualquer prova. Em abril de 2021, a deputada Carla Zambelli fez várias publicações em suas redes sociais a respeito da vulnerabilidade das urnas eletrônicas, apontando a ocorrência de fraude eleitoral, conforme demonstra estudo realizado entre a Fundação Getúlio Vargas e a Embaixada da Alemanha. Zambelli foi diretamente responsável por apresentar a Walter Delgatti Neto, o hacker envolvido na operação spoofing a diversas autoridades de alto relevo da administração federal. No final de julho de 2022, a parlamentar se encontrou com Walter Delgatti e a partir daí houve contato intenso entre os dois, visando a criação de supostas provas para questionar a segurança das urnas eletrônicas. Devido à impossibilidade de invasão de qualquer urna eletrônica pela internet, pois não há qualquer conexão da urna à rede mundial de computadores, houve a ideia de se criar um código falso com uma urna alheia ao sistema eleitoral geral, para que contasse erroneamente um voto em um candidato em detrimento do outro. No dia 10 de agosto de 2022, Delgatti se reuniu com Jair Bolsonaro, em reunião intermediada por Carla Zambelli. O objetivo era apresentar ao presidente da República as alternativas de demonstração de suposta fraude das urnas eletrônicas. Uma delas seria a produção de um código-fonte adulterado que pudesse ser utilizado em uma urna específica para uso de propaganda eleitoral. Zambelli foi uma das parlamentares que se reuniu com o então ministro da Justiça, Anderson Torres, em que ocorreu a discussão entre a probabilidade do adiamento do segundo turno das eleições presidenciais. Em depoimento prestado a esta CPMI sobre o compromisso, Delgatti afirmou que Carla Zambelli solicitara que ela invadisse o e-mail e o telefone celular do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Delgatti chegou a contactar um funcionário da operação de telefonia TIM, o qual lhe disse, entretanto, que a pretensão não seria possível. Em virtude da impossibilidade de invasão dos dispositivos informativos do ministro Alexandre de Moraes, Zambelli propôs que Delgatti invadisse os sistemas de poder judiciário, o que fez. O hacker chegou a expedir um falso mandado de prisão, constando a assinatura daquele ministro contra si próprio. O texto teria sido sugerido por Carla Zambelli. É inegável que a deputada federal Carla Zambelli, abusando de suas prerrogativas parlamentares, difundiu informações falsas a respeito do processo eleitoral. Entretanto, seu fim maior não era o de simplesmente questionar as urnas eletrônicas, mas se utilizar da aparente dúvida maliciosamente incutida na população, maliciosamente incutida na população a respeito da lisura do pleito, para que o plano golpista de Jair Bolsonaro, no qual sempre fez parte, fosse colocado em prática. Zambelli sempre foi considerada bolsonarista das bolsonaristas no âmbito parlamentar, de modo que suas ações eram sempre pautadas pelo que o então presidente definia previamente. Como efeito, a deputada tinha suas condutas pautadas únicas e exclusivamente pelo bolsonarismo, pelo que o bolsonarismo acreditava. Desse modo, considerando seu comportamento parlamentar ao longo de todo o mandato anterior, que coincidiu com o governo de Jair Bolsonaro, bem como sua atuação fora da esfera política, principalmente em redes sociais, não há como ignorar a relação simbiótica existente entre o núcleo duro bolsonarista, reconhecidamente golpista, e Carla Zambelli. A parlamentar definitivamente fazia parte dele. Assim, Carla Zambelli Salgado de Oliveira deve ser responsabilizada pelos crimes descritos nos artigos 288, associação criminosa, 259, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado no Código Penal, por aderir subjetivamente às condutas criminosas de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023.